Olá, tudo bem? Sou a professora Cimeia de Oliveira Vaz Silva, sou formada em História, com mestrado em História, faço parte do governo do estado de Mato Grosso, mas já sou professora há 25 anos, sou negra, filho de descendente de negros por parte de mãe, de avó, né? Temos a cultura indígena nas nossas veias e como mulher, né, como negra, nós enfrentamos alguns problemas, algumas dificuldades no que diz respeito, né, à nossa cultura, ao preconceito e ao racismo. Portanto, considero extremamente válido essa iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso em promover um projeto como esse, né, que fala sobre todas as cores, sobre a valorização, né, sobre a diversidade. Atualmente nós moramos no estado de Mato Grosso, na cidade de Lucas do Rio Verde, e hoje quero fazer uma fala sobre a culinária africana, né? Sobre um gostinho de África no Brasil. Então, nós teremos aí um momento de fala extremamente aprazível, porque quem é que não gosta de comer, né? E principalmente comida boa, comida que faz lembrar as nossas raízes. A culinária africana, ela é rica. Ela é rica e diversificada, tão rica e tão diversificada quanto os muitos encontros culturais que definiram e incorporaram essa cultura, né? É uma culinária dotada de temperos, de ingredientes únicos, como a mandioca, que do norte ao sul do Brasil se conhece esse elemento, que está presente, né, na alimentação do brasileiro, desde a farinha até mesmo, né, o bolo. Então nós temos a mandioca, nós temos o feijão preto, nós temos a carne de porco, o cuscuz, a canjica, o coco, a banana, a pimenta malagueta, além de elementos como inhame, o quiabo, o gengibre, amendoim, a melancia e para aqueles que gostam, é claro que é boa parte do brasileiro, o jiló. Do Oriente Médio, a culinária africana incorporou elementos, né, de especiarias como o açafrão, como o cravo, como a canela. Então podemos perceber aí o quanto que essa culinária é temperada, o quanto que ela é condimentada. E do próprio território africano, podemos destacar elementos como o tefê, o painço, a cevada, né, o sorgo, além, né, de outros produtos como mel, como óleo de palma e como os peixes. Portanto, a gente pode perceber que essa é uma culinária rica nos seus pratos, né, nos seus temperos e nos produtos que compõem, né, esses muitos sabores africanos. A maneira de cozinhar, né, africana, ela vai incorporar elementos da cultura portuguesa e da cultura indígena aqui no Brasil. Dentro dessa necessidade que se fez para sobreviver, para se reinventar pratos, né? Principalmente nesse período da colonização dos escravizados no Brasil, teve que se fazer adaptações, né? Tanto na forma do preparo desse alimento, quanto dos produtos que vão compor esse prato. Então foram adicionados outros elementos, né? E um elemento que foi adicionado aí, né, que teve a sua introdução no Brasil a partir do século XVI, é o azeite de dendê, por exemplo. Então, em praticamente todos os pratos de origem africana, nós encontramos esse óleo, esse tempero, né, o azeite de dendê. Vale destacar também que os primeiros experimentos alimentares, né, o processo de fermentação de alguns alimentos, né, o preparo de produtos como o café
tão brasileiro, né, tão pertencente à família brasileira e, entre outros, foram criados pelos africanos. Vamos então fazer, né, menção, destacar aqui, exemplificar alguns desses pratos da culinária africana nessa cultura afro-brasileira. Alguns, né, gente, porque é impossível dar conta de todos esses, mas vamos tentar mencionar aqui os que têm um grande destaque, né, de repercussão nacional. Então podemos começar, por exemplo, com o acarajé, né, aquele famoso bolinho lá de feijão fradinho, né, pisado no pilão e frito no azeite de dendê. O acarajé, ele é um prato, né, que tem esse elemento tradicional da cultura baiana, né? É um prato que se encontra principalmente no território baiano. Então, além dele ser tradicional da cultura baiana, associou-se a ele também a tradicionalidade da baiana do acarajé. Então, aonde tem, né, o acarajé, tem que ter a baiana do acarajé. A baiana do acarajé faz essa representação construída, né, através dos escravos de ganho. O que eram os escravos de ganho? Então, na época do período da escravização do Brasil, né, além dos escravos que trabalhavam nas lavouras ou, né, no interior das casas, existiam também os escravos de ganho. Eram aqueles que saíam para trabalhar fora, né? Vendia alguma coisa na rua, fazia algum tipo de trabalho fora e levava esse valor para o seu senhor, né? Então, a escrava, na época, né, se adornava, né, preparava esse acarajé e saía para vender pelas ruas, né, da Bahia, criando assim toda essa representação em torno do prato, mas também da figura da baiana do acarajé. Na origem africana, o acarajé ela é uma comida típica do ritual a orixá Iaçã, mas o prato, né, a receita que chegou ao Brasil, ela remonta dos iorubás, quando eles entraram em contato com os árabes. Portanto, nós temos aí, né, outras culturas influenciando esse prato, né, que influenciando o acarajé. Podemos citar também, dentre os muitos pratos, né, dessa culinária, o caruru. Caruru é um prato feito à base de quiabo picadinho, né, camarão, frango e o azeite de dendê, é claro, né? É uma comida típica de origem africana, encontrada principalmente na Bahia, cuja palavra, né, caruru, remonta de origem iorubá e significa erva de comer, né? O que deixa a denotação de que na sua origem, nesse território africano, né, o caruru também poderia ser feito de algum outro tipo de erva que se pudesse comer e não necessariamente ou exclusivamente o quiabo, né? Para a configuração atual desse prato, que hoje nós conhecemos como caruru, nós temos a influência das culinárias, né, dos povos Nagô, dos Iorimbás, dos povos indígenas brasileiros e também da cultura baiana. Um prato muito próximo, né, ao caruru, porque ele também é feito de quiabo e azeite de dendê, mas é servido com pirão de arroz, é a amalá, né? A amalá é um prato que tem uma relação muito forte com a questão da religiosidade africana, né? Ela tem um grande fundamento, né, dentro da religião da Umbanda, porque a omalá, ela é a comida de Xangô, portanto representa aí a força e o poder desse orixá, né? E ela é feita tradicionalmente para suas festas, para os seus cultos. Um prato de dar água na boca, né? Só de se pensar nele, é o bobó de camarão. A base, né, desse prato é um creme feito a partir do aipim ou mandioca, né, macaxeira,
de acordo com o vocabulário da regionalidade brasileira, né? Azeite de dendê e camarões, né? Bobó é uma palavra de origem fã, é um dos idiomas falados pelo povo Beni, né? E ele tem, essa palavra tem essa conotação, né? De ser um creme. Portanto, o bobó de camarão inicialmente ele não era feito a partir da mandioca, mas também a partir do inhame, como pode ser feito a partir da fruta-pão, a partir de um elemento que traga aí essa cremosidade, né? Na preparação do bobó de camarão, a gente vê inúmeros traços da cultura africana, né? Nos temperos, nas suas formas de preparo. O IPT, ou também conhecido como óleos de Oxalá, é um outro prato típico da culinária africana, extremamente ligado à religiosidade africana, né? É um prato elaborado com inhame cozido, azeite de dendê e camarões secos, né? É um nome dado à comida de Oxum e é uma comida sacra. Por ser uma comida sacra, a sua forma de preparo, ela não deve sofrer modificações. Ela precisa se ater ao seu processo, né, original, mais original possível, por ser a comida, né, sacra desse orixá, né, de Oxum. Temos um outro prato também tradicional na cultura africana, encontrado em diversos estados brasileiros. Eu inclusive gosto muito, sou fã, né, que é o vatapá. Vatapá é uma iguaria de farinha de trigo, né, carne de peixe desfiada, camarão fresco e seco e azeite de dendê. De acordo com o local ou com a regionalidade, como por exemplo no norte do Brasil, ele também pode ser feito de frango, né? E não apenas de peixe, ou pode ser feito, por exemplo, só, né, do camarão. Esse prato, né, esse termo, né, a terminologia vatapá é uma palavra, né, de origem africana, vem dos povos iorubás e foram os povos iorubás quem trouxeram essa receita para o Brasil. Ela é considerada no território brasileiro um prato típico nordestino com influência negra, né, que ganhou destaques, né, na repercussões em todo o seu território. Tradicionalmente servido aí, né, com arroz que acompanha esse prato. Mas saindo, né, um pouquinho desses pratos à base de tantos, né, legumes e vegetais, a questão da mandioca, a questão do quiabo, indo um pouquinho aí para o lado da questão das carnes, né? Nós temos, por exemplo, a muqueca, a famosa muqueca, né? Muqueca, palavra aí, né, que significa, de maneira geral, um cozido de peixe, né? Ela é típica da culinária angolana, mas no território brasileiro, né, dependente dos estados aí, essa muqueca ela vai ganhar algumas características diferenciadas, né? A muqueca nordestina, da muqueca capixaba. Então, esse guisado de peixe, né, com frutos do mar, que pode ter carnes, ovos, né, regado aí a leite de coco e azeite de dendê, né, é uma delícia sem precedentes. A gente falou muito de dendê, né? Vocês viram que praticamente todos os pratos citados até agora, né, dessa culinária africana tem esse tempero, tem o azeite de dendê. E o dendê, ele também tem um prato, né, muito típico, muito seu, digamos assim, que faz muito menção a ele, que é a farofa de dendê. Um prato simples, à base de farinha, cebola e azeite de dendê. O grande destaque desse prato é o próprio azeite, né? A palma, né, desse óleo que chegou no Brasil a partir do século XVII, ganhou grande
destaque, né, nessa culinária africana, ela é também importante nas religiões de matriz africana, né? O dendezeiro, ele é a árvore sagrada de Ogum, e essa árvore, ela é considerada a árvore da vida, porque do dendezeiro tudo se aproveita. Portanto, né, nesse território africano, ela é uma árvore extremamente importante, não apenas para a culinária, mas para a própria sobrevivência dos africanos de maneira geral. Ainda nesse viés das carnes, podemos citar, por exemplo, o chinchim, né? Das versões, né, mais comuns e populares brasileiro é o chinchim de galinha, mas ele pode ser feito a partir de qualquer carne, desde que ela seja refogada com azeite de dendê, camarão e castanha do caju, né? É um prato de origem africana, extremamente popular na África, e a sua origem, né, se deve aos povos nigerianos. Quando nós falamos de culinária africana, de cultura afro-brasileira, de comida, um dos primeiros pratos que povoa o nosso imaginário é a feijoada. A feijoada, né, que é considerado um prato tipicamente brasileiro, tanto no seu preparo, nos seus elementos, quanto nos seus acompanhamentos, né? O arroz, a farofa, a couve, a laranja. Tem-se, né, demonta-se o surgimento desse prato ao período de escravidão no Brasil, aos escravizados. Entretanto, né, ultimamente tem surgido aí uma controvérsia a respeito da origem da feijoada. Alguns historiadores acreditam que esse prato é uma adaptação africana, né, feita a partir de restos de comida da casa grande, tudo cozido junto, né, num único prato, a partir de um elemento que os integra, que nesse caso seria o feijão. Mas alguns descartam o fato, né, de que muito desse prato esteja ligado a algumas nacionalidades africanas, porque muitos dos escravizados, eles eram de religião muçulmana, e o muçulmano, a princípio, ele não come carne de porco, né? E a carne de porco faz parte da feijoada tradicional do Brasil. Hoje, é claro, nós temos toda uma variedade dessa iguaria, né? Então a gente tem essa feijoada tradicional, mas a gente tem uma feijoada mais branca, uma feijoada light. Contudo, esse prato, né, tem esse, vamos dizer assim, esse poder de fazer, né, crescer a cultura brasileira no que diz respeito aos seus gostos e aos seus sabores, né, e a menção, né, a ligação dessa cultura brasileira com essa cultura africana. O cuscuz, que é um outro prato considerado assim tão brasileiro, tão nordestino para alguns, é também, né, um prato de origem africana, mais propriamente ali de Marrocos. O cuscuz marroquino, ele é feito a partir do trigo, né? E não a partir do milho, como é no caso do Brasil. Então, no Brasil, nós utilizamos muito o floco de milho no preparo desse prato. Não que não se tenha também, né, o cuscuz a partir, né, do arroz, por exemplo, né? E esse prato, ele pertence de norte ao sul do Brasil, diversas versões ao longo desse território, e foi incorporando as muitas regionalidades brasileiras. Então nós temos o cuscuz desde a sua preparação mais simples, a partir mesmo daquele floco de milho com sal para ser, né, para ser saboreado com a manteiga, como a gente tem, por exemplo, um prato mais elaborado como o cuscuz paulista, que você vai encontrar aí outros, né,
outros produtos, outras frutas como tomate, né, como ovos, como a azeitona extremamente bem temperado, ou cuscuz nordestino que incorporou elementos, né, da culinária do Nordeste, a carne seca, o queijo de coalho, né, a manteiga de garrafa. Temos aí, né, a farofa de cuscuz. Então, muitas variedades desse mesmo prato, né, tão brasileiro, torna a falar de uma origem tão africana. Então, nós citamos aqui alguns exemplos, né, desses muitos pratos na culinária afro-brasileira. E para encerrar essa minha fala sobre, né, os temperos e sabores dessa culinária, eu quero fazer menção a uma mulher. Eu quero destacar a pessoa de Benedita Ricardo de Oliveira. Benedita Ricardo de Oliveira foi a primeira mulher chefe de cozinha diplomada no Brasil. Ela fez o curso de cozinheira em 1981, aos 38 anos de idade, né, no SENAC de Águas de São Pedro. Até aquele presente momento, a culinária, né, foi apresentada a Benedita através da sua avó, que preparava comida para as festas religiosas populares. E Benedita foi, da sua turma, a única mulher, e além de ser mulher, ela era negra. Então, uma mulher que enfrentou, que sofreu preconceitos e racismo, não apenas porque escolheu uma profissão tipicamente masculina, que é ser chefe de cozinha, né? Mulher pode cozinhar muito bem, mas dentro de suas casas, nos restaurantes, os grandes chefes de cozinha, as grandes cozinhas do mundo têm sido palco, né, do cenário masculino. E além de ser mulher, Benedita era negra. E ela foi, além, né, de uma precursora desse cenário da culinária africana no Brasil, foi professora de gastronomia em diversas universidades, inclusive na Universidade de Águas de São Pedro. Acabou se desligando por questões mesmo de preconceito e de racismo que ali enfrentou, né? Ela faleceu há algum tempo atrás, né, em 2018, para ser mais exato, mas ela abriu esse caminho há 43 anos atrás, se formando como mulher negra, a primeira chefe de cozinha negra diplomada no Brasil. Espero que essa fala sobre a culinária africana possa ter lhe despertado, aberto os olhos um pouquinho para compreender o quanto que a nossa culinária é repleta desses sabores africanos, e que isso possa instigá-lo a conhecer mais e, quem sabe, cozinhar mais, né? Se fizer um bom e um belo prato, por favor, me convide, eu estou disposta a verificar se ele realmente é bom. Até a próxima, muito obrigada.